boa tarde e sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos nesta sala de aula virtual para encarar o presente sem qualquer medo do futuro e por isso é que quero começar por dizer que é normal estar indeciso. Este Open Day Nacional da Católica serve para isso mesmo, esclarecer todas as dúvidas e aqui posso garantir, tenho também alguma palavra, é o meu trabalho todos os dias, entrar em casa das pessoas, falar com elas e dar-lhes a informação que precisam. O meu nome é João Póvoa Marinheiro, sou jornalista, formado nesta instituição, já lá vão uns anos, e comigo tenho a reitora da Universidade Católica Portuguesa, a professora doutora Isabel Capeloa Gil. Muito boa tarde. Boa tarde, João. Vamos estar juntos aqui para trilhar um caminho de respostas e conversar com todos aqueles que já passaram pelo mesmo processo, alunos, antigos e atuais, mas também professores e até empregadores, para trazer uma perspectiva de futuro, compreender o que é que também se procura em quem está a estudar para o que virá depois. E é aí que vocês que estão em casa também entram, porque estas conversas vão ser interativas, são também para vos ouvir e esclarecer. Vamos dividir esta aula em 3 painéis diferentes e em cada um deles podem escrever perguntas que queiram colocar a todos os nossos convidados no final de cada tema. Para isso, basta carregar no botão Perguntas da sessão principal, que está disponível no vosso menu lateral esquerdo da página onde se encontram. Vamos assim regressar à nossa ideia inicial. É normal estar indeciso, Senhora Reitora? Muito boa tarde. É o tema que nos reúne aqui hoje. Tomar decisões, no fundo. E o que é importante também abrir a conversa, se calhar, é dizer que aquilo que escolhemos agora não vai dominar por inteiro aquilo que vamos fazer no futuro. Exatamente. Boa tarde a todos e bem-vindos ao Católica Talento para o Futuro. E a primeira palavra para dizer que é um prazer estar aqui com o João, que é um ex-aluno da minha faculdade de origem, Faculdade de Ciências Humanas. E dizer-vos também que a indecisão é natural, não é? Acho que todos nós passamos um bocadinho por isso, em momentos e em contextos diferentes. A indecisão é natural porque o momento de entrada na universidade é um momento de mudança de vida, não é? Significa a transição para uma nova fase, mas como dizia o João, a forma em como esse novo passo se deve encarar agora é muito diferente, se calhar, do que era aqui há 20 ou 30 anos, em que as pessoas acreditavam que a opção que faziam no primeiro ano de faculdade iria determinar toda a sua vida. Ora, hoje em dia nós vivemos num paradigma em que a educação se vai fazendo ao longo da vida. E, portanto, a escolha neste primeiro patamar, no primeiro ciclo, deve ser determinada naturalmente por paixão, porque é importante que haja uma escolha informada, mas que seja convicta. Pela razão, é preciso escolher um parceiro de qualidade e que acompanhe o futuro graduado nas escolhas que vai fazer no futuro. E, naturalmente, fazer uma escolha de qualidade e que permita abrir horizontes. Exatamente, porque as escolhas no início não significam que vão determinar um caminho com uma meta única. Vamos ter aqui muitos testemunhos que mostram isso mesmo, que pessoas que começaram numa casa de partida e acabaram noutra. Já vamos a esses painéis. E aqui, se calhar, também, professora, importa acrescentarmos outro ponto, que é hoje nas formações académicas, essa interseção de competências, como é que isto valoriza as pessoas e acaba por distingui-las para o momento que vivemos? Distingue-as porque os profissionais vão trabalhar em ambientes que exigem respostas multidisciplinares, quer dizer, os problemas das organizações, os problemas da sociedade em que vivemos, os problemas do ambiente, desde a mudança climática até vamos às questões políticas, exigem que os profissionais que vão trabalhar para resolver estes problemas de maneira a que vivamos em sociedades mais robustas, mais coesas, mais ricas, com menos desigualdade, têm que dominar quadros conceptuais muito diferentes, não é? E, portanto, o ensino superior... Quadros conceptuais que estão hoje também muito valorizados por parte dos empregadores. Isso também é exatamente, da nossa não é? O que é que o empregador quer? Não quer um profissional numa nota só.
Quer alguém que seja flexível, que tenha capacidade de compreender, de se adaptar, de evoluir, não é? Evoluir e que seja criativo também, não é? Portanto, a escolha de um curso ele deve ter em mente, deve equacionar, por um lado, aquilo que é a área disciplinar que se deseja, direito, gestão, comunicação social, medicina, biologia, enfim, tudo aquilo que está mais próximo da paixão e da vontade de cada um, mas que não afunile, ou seja... Que é uma interseção de várias áreas. Exatamente. Tem algum exemplo concreto de formação académica que a Católica disponibiliza nesse sentido, assim, um exemplo mais gritante? Tenho uma formação nova de que vos quero falar, mas também dizer que para todas, um dos nossos compromissos é que em todas as áreas disciplinares, independentemente do curso que se escolha, que os estudantes possam fazer um conjunto de disciplinas fora da sua área, ou seja, para alargar determinadamente esses horizontes. Uma das ofertas novas que temos este ano é o curso de Filosofia Política e Economia, Philosophy, Politics and Economics, PPE, que tem uma tradição enorme no mundo anglo-saxónico e que junta 3 áreas disciplinares, a economia, os estudos políticos e a filosofia, procurando responder a 3 coisas que são muito importantes. O quê, como e porquê. O que é que um profissional pode fazer para desenvolver, criar sociedades mais coesas, políticas mais sustentáveis, como, utilizando a economia, que é um instrumento fundamental para entender a forma como se produz crescimento, e porquê? Quer dizer, as perguntas éticas que estão com a filosofia. Mas como esta, muitas outras, não é? Portanto, quando se faz uma escolha em biotecnologia ou em a microbiologia, não se está a pensar numa área... Exatamente. Portanto, os horizontes. A interseção de áreas é comum a todas as nossas formações. Temos, inclusivamente, no Centro Regional do Porto da Católica, chamadas duplas licenciaturas, que permitem que os estudantes... Teremos mais à frente uma aluna também de uma dessas licenciaturas. Obviamente que quando falamos sobre alargar horizontes, também é importante olhar para o conceito de mobilidade. Hoje em dia, sabemos, os tempos mudaram muito, pelo menos aquilo que eu me lembro como antigo aluno. As coisas evoluíram de forma muito rápida. Há essa possibilidade de os alunos também estudarem fora, mas cada vez mais também podem ser inseridos já numa comunidade académica que já traz para dentro dela muitos outros mundos. Exatamente. Porque as universidades não são, em primeiro lugar, não formam só para o país, não é? Quer dizer, estão localizadas em determinados espaços e locais geográficos, mas a nossa ambição é formar para o mundo, não é? Portanto, nós posicionamos-nos num patamar global, com comunidades onde, e o João, não só pela sua experiência Erasmus, que pode também, se calhar, partilhar aqui, que é algo que eu aconselho vivamente todos os estudantes do ensino superior fazerem, essa experiência, não só daquilo que é o ensino superior fora de portas, mas a experiência do cultivo com uma cultura, do contacto da experiência com uma cultura diferente. Mas nós procuramos também trazer isso para o campus, ou seja, temos 100 nacionalidades diferentes na Católica, 25% de alunos internacionais e quase 24% de professores também internacionais. Portanto, aquilo que nós desejamos é que os estudantes tenham a possibilidade de contactar com este quadro e de também... Já tem mestrados em que são maioritariamente compostos por alunos estrangeiros. Exatamente, é o caso do mestrado de Estudos de Cultura, que tem mais de 70% de alunos estrangeiros. A Economia e Gestão não é o caso porque se coloca uma cota, porque queremos ter pelo menos 50% de estudantes internacionais e porque somos uma universidade portuguesa, naturalmente. Mas é fundamental entendermos que, enquanto universidade, nós queremos aferir os nossos padrões de qualidade com o melhor que se faz fora de portas. E é esse o compromisso da Católica. A professora deu a deixa. Eu de facto, também tive uma experiência Erasmus na Católica, através da Faculdade de Ciências Humanas. Eu estudei na Universidade La Sapienza, em Itália, e acho que também é uma boa forma de encaixarmos este tema, porque foi uma experiência que me fez crescer muito. Fui muito novo para lá, no segundo ano. Foi por isso que não apanhei a professora Isabel Capeloa Gil, professora de Teorias da Cultura, que era também uma das grandes cadeiras na altura no curso de Comunicação Social e Cultural. Professora, encaminhamos também agora para outro aspecto da nossa análise que se prende com a visão de futuro. O que é que queremos dizer, essencialmente, quando trazemos esta mensagem aqui esta tarde?
É claro, quando nós falamos de talento para o futuro, falamos em 3 qualidades, eu diria. Em primeiro lugar, o nosso compromisso em formar para aquilo que vão ser quadros profissionais muito distintos. Quando se diz hoje que as posições e os empregos do futuro ainda não foram inventados, portanto, nós temos que lidar com instrumentos de hoje para formar estudantes que vão servir as necessidades do mercado laboral da amanhã, temos que dar, sobretudo, a capacidade, ou incutir um conjunto de competências que deem a flexibilidade suficiente para que formatem o seu próprio futuro. E, portanto, isso é algo que é muito importante na Católica. Formar pessoas, profissionais de qualidade, que são responsáveis pela forma como gerem e organizam as suas carreiras e de futuro. Capazes de arriscar, capazes de criar, sem medo. Contribuindo dessa forma, de facto, para a melhoria da nossa sociedade. Para isso, quem agora se inicia no ensino superior precisa de um parceiro. E de um parceiro com provas dadas, com prestígio, que seja uma alavanca para aquilo que querem desenvolver no futuro. E esse parceiro é a Católica. Vamos aprofundar isto. É a primeira universidade portuguesa de acordo com o ranking do Times Higher Education, que é um ranking de impacto. E vamos aprofundar agora estes temas que discutimos aqui na nossa breve introdução. É tempo de abrirmos também o nosso primeiro painel esta tarde, precisamente sobre o tema da indecisão. Quem melhor para falar sobre dúvidas, sobre indecisões, quando teve de passar por esse processo há muito pouco tempo. Vamos juntar agora em linha vários alunos, o António Rosas, a Marina Galani, a Sara Couto e ainda a Mariana Rodrigues, mas eu vou começar pelo António Rosas, que é estudante do Instituto de Gestão e das Organizações de Saúde em Viseu. António, não sei se já me estás a ouvir, mas numa breve conversa disseste que o primeiro passo é, no fundo, aceitarmos que temos dúvidas e tu tens um problema específico aqui com a semântica. Queres explicar isso? Estou? Não sei se já me estás a ouvir, António. Uma pequena falha, o computador o ecrã não tem mal, vou recolocar. Tu disseste que é normal termos dúvidas neste processo e tens aqui um problema muito específico com a semântica. Queres explicar isso? Não, exatamente. Como o João disse, e bem, a situação mais comum quando estamos na fase de seleção dos cursos superiores, que é a fase da indecisão, é acharmos que somos os únicos a ter dúvidas e que o resto das pessoas estão todas muito informadas quanto a tudo. É assim, portanto, o primeiro passo passa por aceitar que é normal e saudável ter dúvidas e que existem pessoas e até eventos como este que servem para ajudar quem está do outro lado. Portanto, na minha opinião, um dos primeiros problemas nos quais nós nos debatemos na escolha do curso é claramente um problema semântico. Porque é muito comum ouvir nesta altura conversas de corredores de escolas secundárias, os alunos do ensino secundário a dizer eu tenho de escolher esta área, eu gostava de escolher um curso na outra área. Ora, a palavra área está associada a um conceito de espaço limitado e nós, enquanto estamos nesta fase de escolha, não podemos julgar o curso enquanto um espaço limitado e julgar que vamos exercer aquele curso o resto da nossa vida, vamos estar amarrados àquele curso o resto da nossa vida. E contra essa ideia, António, desculpa interromper, contra essa ideia precisamente de ficarmos amarrados, no teu caso, e também podes desenvolver, no teu caso, não é por ter escolhido o curso que estás neste momento a tirar, que deixaste de parte outros interesses, como é o caso da comunicação. Sim, exatamente. No meu caso, tal como a maioria dos estudantes, eu também estive indeciso, não é? E o meu dilema era entre gestão e comunicação social. A única certeza que tinha era que, tanto num caso como no outro, a minha escolha era a Universidade Católica. Tanto pelo prestígio que tem, como pelo valor do diploma no mercado de trabalho, pela sua reputação. Mas acabei por escolher gestão, não é? E não escolhi gestão não por ter a certeza 100% de que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida, porque nós só temos realmente certeza quando estamos no curso,
mas porque acho que um perfil executivo é uma coisa útil em qualquer profissão. E foi por isso que eu escolhi. E tendo presente que tinhas essas indecisões contigo também, que são normais, que são saudáveis, como já aqui frisámos, como é que a faculdade te ajudou a dissipá-las e, no fundo, a evoluires no teu caminho? Ora, como eu estava a dizer, portanto, nessa fase de indecisão, o meu único ponto em comum era a Universidade Católica. Eu já sabia que tinha que estar na Universidade Católica, mas a universidade sempre teve um papel essencial, a partir do momento que eu fiz a minha escolha, teve um papel essencial em todo este processo, porque eu acredito que tanto o pessoal docente e o pessoal não docente ajudam muito os alunos e dão-nos todo o suporte necessário para nós alcançarmos aquilo que são os nossos objetivos. E acho que a Universidade Católica é efetivamente uma universidade diferente. Eu acredito que o comprometimento dos professores, a abertura que os professores têm aos alunos, é realmente um fator diferencial quando comparamos a Universidade Católica ao resto das universidades. António, obrigado pelo teu testemunho. Eu vou aproveitar para lembrar que podem colocar as vossas perguntas. Vamos tentar, no final deste painel, socorrer todas essas dúvidas que queiram ver esclarecidas pelos nossos oradores. Agora vou falar também com a Marina Galani, da Escola das Artes. Olá, muito boa tarde. Obrigado também por te juntares esta tarde a este nosso evento. Tu acreditas que, em primeiro lugar, é preciso separar as águas no processo de decisão. Porquê? Sim, porque, por exemplo, no meu caso, eu acho importante separar não só o que são os seus interesses, o que são os seus dons, suas paixões, daquilo que realmente pode ser uma carreira. Eu passei por isso de vários momentos diferentes, mas um exemplo até engraçado é que eu sempre fui apaixonada por animais. Então eu tinha essa ideia, ainda quando muito nova, de que então eu deveria fazer veterinária. E a pequena pesquisa que eu fiz sobre a área, eu descobri que eu precisaria entrar em contato com animais doentes, com sangue, o que fosse, e isso já não funcionava mais. Então, para mim, acho muito importante ver exatamente aquilo que é um hobby, vai continuar sendo um hobby, e aquilo que pode ser uma profissão. E tu própria começaste num ponto de partida onde estás agora, estás a tirar um mestrado em fotografia, licenciaste em publicidade. Como é que foi a evolução desse caminho até aí? Foi interessante, porque minha experiência também foi de muita indecisão, e eu passei por diversas áreas, tentando pesquisar o máximo possível sobre cada área, e acho que um dos conselhos que eu posso dar também é esse, de pesquisar o máximo possível, inclusive as cadeiras de cada licenciatura, para ver o que se encaixa melhor. E no meu caso, eu vi que naquela época a licenciatura que se encaixava melhor era de publicidade e propaganda, só que aquilo que vocês estavam discutindo no começo dessa sessão, de que a licenciatura não é uma decisão final, não é uma decisão que fecha portas, ao contrário, ela abre portas. Então, durante a licenciatura, eu descobri esse outro caminho acadêmico para a fotografia, que é o que me interessa agora. E como é que tomaste essa decisão de escolher a Universidade Católica e de escolher este mestrado em concreto? Foi também uma decisão um pouco complicada, porque eu estava no Brasil, eu não conhecia as universidades de Portugal, então foi muita pesquisa. E quando se trata, também na licenciatura, mas no mestrado eu acredito que principalmente, é um alinhamento teórico do que a universidade propõe, de quem são os professores, das cadeiras, e aquilo que eu busco para a minha vida acadêmica e para o meu futuro acadêmico, porque eu planejo continuar na academia. Então, para mim, era muito mais interessante ter um mestrado e uma universidade que focassem não só na parte prática, como na parte teórica, do que uma que focasse só na prática. Então, a Católica nisso foi essencial. Marina, muito obrigado. Vamos agora ouvir também a Sara Couto, da Faculdade de Educação e Psicologia. Sara, boa tarde. Obrigado por te juntares a nós. Tu decidiste muito mais tarde aquilo que querias seguir também. Tiveste uma indecisão até à última hora. Sim, não sou o caso nem o exemplo de quem sabe o que é que quer ser quando for grande, desde pequena. Muito pelo contrário, só escolhi seguir Psicologia no 12º ano,
E foi uma decisão bastante complicada, porque, tal como falavam muito no início, eu sentia que a área que fosse escolher ia definir o meu percurso profissional até quase como o resto da minha vida. Mas depois então foquei-me essencialmente em 2 estratégias, principalmente perceber quais é que são as áreas que eu de facto não tinha interesse e não me identificava, porque no meu caso era muito a matemática, a biologia, a fisicoquímica, e focar-me em temáticas que de facto despertavam o meu interesse. E que neste caso foi o comportamento humano, muito associado à linguagem não verbal, a congruência entre aquilo que a pessoa diz e como é que está a sua linguagem, e portanto depois fui procurar vários cursos, e aquilo que estava mais alinhado com as minhas preferências, sem dúvida, que foi psicologia, e agora caminhar para o final, sem dúvida que não há qualquer tipo de arrependimento. Mas há um dado aqui, Sara, há um dado aqui curioso na tua história, que é, não era o teu plano B, a faculdade que escolheste e onde acabaste por ficar. O que é que te fez ficar? Sim. Eu sempre tive a ideia, não sabia o curso, mas eu sentia que a Universidade do Minho era aquilo que eu queria, muito por influência de colegas e de familiares que já tinham lá estudado. Entretanto, como a primeira fase dos exames não correu como esperado, eu decidi inscrever-me na universidade, na Faculdade de Educação em Psicologia. E então tive um mês, enquanto que esperava pela segunda fase, e terceira tive um mês na Católica, e pronto, bastou esse mês para eu dizer à minha mãe que, mãe, não quero sair daqui. E por 3 razões principais. A primeira é que eu sentia mesmo que não era só mais uma aluna lá. Portanto, as pessoas têm muito interesse em saber quem é que nós somos, passarem por nós nos corredores, falarem connosco. Muito alinhado nisso também, existe muita disponibilidade para apoiar os alunos, tanto a nível académico como a nível pessoal. No meu caso, eu tive que mudar de casa, sair de casa dos meus pais, e portanto houve preocupação em saber se ele já tinha uma residência, se sabia como é que funcionavam os transportes no Porto, etc. E por fim, mas não menos importante, há muitas oportunidades para um crescimento tanto profissional, mas também pessoal, que eu considero que seja muito importante, em que posso salientar, por exemplo, o serviço comunitário, em que dão-nos a oportunidade de fazer voluntariado e ao qual eu participei, e portanto essas foram as principais razões, e que no mês aquilo que eu achava que era certo não foi, portanto decidi completamente ficar na Católica. É um exemplo de como essas indecisões também evoluem rapidamente e mudam constantemente. Sara, muito obrigado. Vou agora falar também com a Mariana Rodrigues, da Faculdade de Teologia. Mariana, tu tiveste um bocadinho mais sorte porque acabaste por decidir, depois de uma visita da faculdade à tua escola. O que é que fez dar o clique, digamos assim? Sim, é verdade. Pronto, eu já sou uma pessoa indecisa por natureza, e no meio de todas aquelas dúvidas, que é normal e que todos já falámos, não é? Muitas vezes perguntarmos qual é que é o nosso caminho, onde é que nos encaixamos, não é? Por assim dizer, se bem que isto do encaixe é um bocadinho relativo, mas onde é que podemos ser melhores. E sem dúvida que eu estava cheia de dúvidas e parecia que nada servia para mim, havia qualquer coisa e parecia que nada servia. E eu sabia criar esse social, também por experiências que tive de voluntariado e assim, então eu sabia que era por aí. Mas foi engraçado que a Faculdade de Teologia e a Católica não estava nos meus planos, não estava nas minhas opções de escolha, das poucas que eu tinha. E foi um dia que a Faculdade de Teologia, na pessoa do professor Juan Ambrósio e da Associação de Estudantes de Teologia em Lisboa, foram a uma aula de MRC da minha escola e que explicaram um bocadinho o que é que era a Faculdade de Teologia, o que é que nós também achávamos que era a faculdade, e fizeram ali uma dinâmica engraçada. E no final dessa aula o professor veio ter comigo e perguntou: já sabes o que é que tu queres? Eu disse que não sabia e ele lançou uma questão: então, e por que não a Faculdade de Teologia? Por que não Ciências Religiosas? E aquilo ficou-me ecoar. E claro que até ao momento da candidatura, até ao momento da matrícula, tive sempre dúvidas. Sempre dúvidas. Mas depois decidi que seria por aí um caminho e não me arrependo até hoje. E acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Estás em paz com essa decisão hoje? Sim, estou muito contente de ter de estar na Católica, né? Porque neste momento já acabei a licenciatura, mas estou no mestrado em Ciências Religiosas, e na Católica eu sinto-me feliz, e por isso é que me faz sentir em casa.
e sentir que encontrei, foi lá que eu encontrei, é lá que eu encontro qual é que é o meu caminho e qual é que é o meu lugar. E pronto, né? E foi graças à Católica, graças neste caso ao professor Juan, à Faculdade de Teologia, que pronto, neste momento estou aqui e não me arrependo nada de ter entrado para esta aventura. Muito obrigado, Mariana. Vamos agora passar às perguntas que nos vão chegando. Há uma aqui muito concreta para o António e que pergunta-te se já estás esclarecido relativamente ao teu curso, se achas que fizeste a escolha certa. É assim, eu não tenho mesmo dúvida que fiz a escolha certa. Era aquilo realmente que eu esperava do curso, foi realmente o que o curso me deu. Já estou no último ano, portanto já estou mais do que, já tenho mais do que dados para dizer que sim, que acho que foi um curso que me acrescentou muito, tanto o curso em si, os conteúdos, mas eu acho que o principal deste curso na Universidade Católica, em específico no meu polo, em Viseu, é realmente, como eu já disse anteriormente, o compromisso dos professores e também a maneira como dão os conteúdos e como se preocupam em tornar o curso o mais apelativo possível e a melhor experiência possível para os alunos. Há aqui uma pergunta também para a Mariana. Mariana, o curso está a corresponder às tuas expectativas? Sim, correspondeu tanto à licenciatura, não é? Que é uma licenciatura que não é assim tão comum, nem toda a gente que sai do secundário e vai para lá, não é? Porque, pronto, quem conhece um bocadinho da Faculdade de Teologia sabe, mas sim corresponde às minhas expectativas e agora também o mestrado também está a corresponder. Pronto, o mestrado é um mestrado de profissionalização para a área da disciplina de Educação para a Religiosa Católica, pronto, que existe nas escolas, mas sim, estou a gostar muito e sim correspondeu sem dúvida. Uma última pergunta para o António. António, em que área do secundário é que estavas? Eu estava em Ciências Socioeconómicas, mas como estava ali num processo de indecisão entre comunicação social e gestão, mas a área que eu escolhi foi Ciências Socioeconómicas. Muito bem. Vamos passar aqui também um breve apanhado, professora, de todas estas intervenções que acabámos de ouvir. Algum ponto que gostava de destacar? Estas 4 intervenções mostram que a forma de resolver a indecisão foi diferente para os 4. No caso do António, tinha a certeza da instituição, a indecisão relativamente à área e, no fundo, a universidade e aquilo que ela oferecia ajudou a tomar uma opção. Que, como dissemos, no futuro, depois de terminar a gestão, ele pode certamente continuar a cultivar outra paixão do jornalismo ou outra área que deseja, não é? Mas sente-se realizado com esta primeira escolha que fez. No caso da Marina e da Sara, no caso da Marina acho muito interessante porque foi o percurso da pesquisa, quer dizer, há uma pessoa que tem, de facto, termina um primeiro ciclo e faz o percurso do cientista, não é? Que pesquisa e encontra naquilo que a Escola das Artes da Católica oferece o fit ideal para aquilo que é a sua proposta de futuro. No caso da Sara, é alguém que foi verdadeiramente conquistada pelo profissionalismo, pelo cuidado, pela lógica da relação que a Faculdade de Educação e Psicologia oferecem, e a Mariana descobriu-se através desta visita da Faculdade de Teologia à sua escola secundária. Portanto, nós temos 4 diferentes formas de entrar e para todos aqueles que nos estão a ouvir, certamente que terão outras diferentes maneiras de encontrar na Católica, se assim for essa a vossa escolha, também um parceiro para o futuro. Deixamos a indecisão, não é que ela desapareça, mas vamos continuar a responder a essas dúvidas e caminhamos agora para o nosso segundo painel, uma visão do amanhã.
Estamos assim no nosso segundo tema, o segundo tema do nosso encontro, onde vamos tentar trazer uma perspectiva de futuro para procurar compreender aquilo que também se procura no mercado de trabalho, o que é realmente diferenciador em quem acaba de estudar. Vamos ouvir antigos alunos, vamos ouvir empregadores e já temos em linha também os nossos próximos convidados. Representam aqui vários ângulos de análise da nossa conversa. Temos o professor António Medina de Almeida, que é médico e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa. Temos também Cláudia Azevedo, CEO da SONAI. Temos ainda a Margarida Couto, que é advogada e sócia sénior na Sociedade de Advogados Vieira de Almeida. E ainda vamos ouvir a perspectiva de antigos alunos da Católica com a Inês Neves Matos e ainda o Hugo Chopina. Mas como começámos por abordar o aspecto da diferenciação, vamos começar com aquela que é uma das últimas novidades da Universidade Católica Portuguesa e por isso é que chamem primeiro o professor António Medina de Almeida. Muito boa tarde, obrigado também pela sua participação aqui neste evento. Para lhe perguntar, porque é um dos cursos mais procurados neste momento, o que é que vai distinguir este curso de Medicina? Boa tarde, João. Realmente acho que o curso de Medicina é um grande entusiasmo para toda a universidade e eu acho que até pelo interesse que tivemos durante este Open Day demonstra que é um grande entusiasmo para muitos alunos, candidatos e famílias. O que vai nos distinguir é essencialmente um aspecto muito prático daquilo que nós vamos ensinar. Nós vamos criar uma faculdade de medicina que vai ter uma parceria estrita com Maastricht. A Universidade de Maastricht é uma das universidades top a nível mundial das universidades jovens, adotou uma metodologia de ensino centrada no aluno, é uma metodologia de ensino muito prática que foca em ter os alunos a resolver problemas, a abordar competências, sobretudo clínicas neste caso, claro, para terem uma maior à vontade quando entram no mundo profissional. Portanto, ao longo dos 6 anos do curso, os alunos vão ter a possibilidade de ter um contacto muito próximo com competências clínicas desde o primeiro ano, com técnicas de comunicação, com técnicas de observação clínica e depois quando chegarem aos anos clínicos vão estar integrados nas equipas, praticamente 1 ou 2 alunos no máximo por equipa, de maneira a fazerem parte integrante das equipas, do funcionamento das equipas. E eu acho que isto vai permitir com que os nossos médicos tenham uma experiência profissionalizante durante o curso muito forte, ganhem um entusiasmo muito maior durante o curso. Eu estava agora a ouvir todas estas experiências e lembro-me quando eu estudei medicina, tínhamos um ensino muito teórico de salas de aulas e estávamos todos loucos para ir ver doentes e para conseguir ter uma experiência prática no dia-a-dia e é isto que nós queremos. E é aí que entra também o número de vagas, neste caso é mais limitado, é isso que acredita que também pode fazer a diferença nessa abordagem? Claro que acho que não há dúvida que para podermos dar esta experiência de proximidade, tanto a nível de competências clínicas como depois de integração nas equipas, não é possível fazê-lo com muitos alunos, por uma questão de infraestruturas, de professores, de tudo. E, portanto, vamos começar com um número mais pequeno de vagas e para depois aumentar quando tivermos em velocidade cruzeiro, por assim dizer, para recebermos 100 alunos por ano, mas este número de vagas é que nos vai permitir garantir a qualidade individual, personalizada do ensino para cada aluno. E acredita que o futuro dos profissionais de saúde também passa por aí? Eu acho que o futuro dos profissionais de saúde vai ser muito mais vasto do que aquilo que nós temos hoje em dia. Acho que uma coisa que a senhora reitora estava a dizer agora ao princípio, de que o que os empregadores procuram são pessoas versáteis, pessoas que consigam abordar muitos temas, e o mesmo se aplica para a medicina. A medicina pode parecer um curso muito vocacional, muito focado só em prestação de serviços médicos, mesmo com os serviços de saúde, seja enfermagem, biotecnologia, etc., mas vemos cada vez mais que a versatilidade de poderem ser investigadores e cientistas, de poderem ser cuidadores de saúde, como é óbvio, mas até depois gestores na área de saúde e noutras áreas, começando pelo mundo dos seguros, indo para o mundo empresarial, os médicos em muitos países são muito procurados para todas estas funções e eu acho que
passando por esta proximidade e por estas competências, porque não são só competências clínicas que os alunos vão adquirir, são competências profissionais, de como se comportar no local de emprego, de como se comunicar com colegas e não só com pacientes. Tudo isto vai ser muito importante para o futuro deles, seja qual for o rumo profissional que eles escolham. E há, no entanto, quem tenha algumas dúvidas, alguns receios. O que é que pode dizer para ajudar a desfazer essas dúvidas? Acho que, antes de mais, tenho que deixar muito claro que medicina é uma profissão e uma carreira trabalhosa. Portanto, para quem tenha dúvidas se isto vai dar trabalho, eu garanto que vai dar muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, digo que a medicina é um futuro apaixonante. Para quem tem esta vocação, e eu reconheço, eu estava a ouvir a aluna da Faculdade das Artes, que queria ir para a veterinária e depois não gostava de ver sangue. Isto realmente também é incompatível para quem quer entrar em medicina, mas toda a possibilidade, não só de ajuda ao próximo, como de investigação, de participação em vida profissional, na multidisciplinariedade e com tudo o que o futuro espera da medicina e que eu espero que comecem a antever na nossa faculdade, acho que é um futuro apaixonante. Portanto, quem tenha dúvidas, que nos venha visitar, que nos faça perguntas, porque garanto que, se realmente esse for o vosso caminho, é um futuro apaixonante para se seguir. Professor, mantenha-se em linha, porque vão cair muitas perguntas também a propósito do curso de Medicina. Vamos para a perspectiva dos empregadores. Doutora Cláudia Azevedo, muito boa tarde. Obrigado também por se juntar a este painel. Vivemos tempos de digitalização, da primazia da tecnologia, mas também acredita que o futuro não passa só por aí quando falamos de recrutar novos formados e novos trabalhadores. Boa tarde e obrigado pelo convite. Eu não sabia que tínhamos de ter aqui um background igual e, portanto, tenho pena de não ter um talento para o futuro ao lado da minha cara, seria ótimo. Também tem. Muito bem, eu fico, antes de responder à sua pergunta, João, fico muito contente com a introdução que eu vi sobre esta coisa das pessoas realmente escolherem o que gostam de fazer. E estes novos cursos, como exemplo do curso de PPE, que eu acho super importante, a pessoa não fazer uma universidade num curso que não gosta e depois trabalhar numa coisa que não gosta, é péssimo e nota-se, não é? Nós gostamos de recrutar pessoas que fazem a diferença, e a paixão faz muito essa diferença. A digitalização é quase um instrumento muito mais importante que a digitalização. É o que as pessoas aprendem na universidade, que é a disciplina, a capacidade de aprender, a capacidade de crescer, a capacidade de liderar, e há muitos artigos sobre o CEO, o líder. Eu acho que todos os alunos, estagiários, têm que ter a capacidade de liderar. O que é isso? É ter ambição, é ter resiliência, empatia, impacto, superar os limites, como vimos ontem, por exemplo, com o Porto Juventus. E, portanto, tudo isso é muito mais importante que a digitalização. A digitalização vai-nos levar a empregos, tasks monótonas, e, portanto, se nós pudermos fazer a qualificação das nossas pessoas para fazerem empregos que as máquinas não conseguem fazer, acho é um desafio enorme para o país e para o mundo, mas é um desafio muito importante. Que vantagens vê na capacitação dos alunos nesse sentido, ou seja, no desenvolvimento dessas soft skills? Como é que isso fortalece o perfil de um candidato no mercado de trabalho? A coisa mais importante que nós procuramos num candidato é uma vontade de aprender, é uma curiosidade, é um pensamento crítico, não é? E isso aprende-se na universidade, não se aprende no digital, e, portanto, isso é claramente o que nós procuramos, e é por isso que, para mim, eu tenho pessoas de biologia, médicos, engenheiros que claramente normalmente estão, tenho imensos cursos a trabalhar comigo, mas com essa vontade, com essa curiosidade, estar sempre a aprender, sempre à procura da coisa nova, sempre num cruzamento de vários saberes, é que nasce a inovação. E, portanto, isso é muito importante, essas capacidades a vontade de aprender, a curiosidade é fundamental.
E que competências reconhece nos alunos que são formados nas instituições da Universidade Católica? Eu saí da Católica há 27 anos, portanto, a Católica hoje e a Católica quando eu era aluna já tem pouco a ver. Mas eu, seguindo a Católica como na SONAI, vejo a Católica com uma capacidade de diálogo com o ecossistema muito forte. Nós participamos em muitas coisas com a Universidade Católica, a clube de empresas, fórum carreiras, carreira day, recruitment, e portanto vejo esse cuidado que alguns antigos alunos, atuais alunos, aliás, falaram, sobre a preocupação que a Católica tem com os seus alunos e com as suas carreiras. Vejo isso como empresa hoje em interação com a Católica. Acredita, portanto, que as soft skills hoje são o talento para o futuro? Não tenho dúvida nenhuma. Nós não podemos... As máquinas serão sempre melhores do que nós, vão sempre evoluir e, portanto, nós temos que apostar nas coisas que as máquinas não fazem. E há muita coisa. Professora Isabel Capeloa Gil, acho que gostaria também de acrescentar aqui uma nota relativamente a esta capacitação dos alunos desta forma, nas soft skills, num quadro de valores diferente daquilo que há uns anos era, se calhar. Exatamente. Eu gostava de salientar uma coisa que a Cláudia Azevedo disse, que é o pensamento crítico, quer dizer, formarmos profissionais que têm a capacidade de ajuizar, não é? Nós não queremos criar pessoas que sejam máquinas e que sejam, no fundo, profissionais de banda estreita, mas que tenham a capacidade de fazer desenvolver a organização onde se integram. E, portanto, é particularmente importante para nós acentuarmos essa dimensão do pensamento crítico, da criatividade, permitindo, o que falávamos há bocadinho, não é? Que os estudantes, em primeiro lugar, nos diversos campi da Católica, tenham contacto com colegas, com experiências de áreas disciplinares diferentes. Por exemplo, uma coisa que para nós é particularmente importante, que é o cultivo da fruição estética, tanto no Porto como no campus de Lisboa temos galerias de arte que fazem, cujo objetivo é fazer com que os alunos percebam que também não é só através do estudo regular nas suas diversas áreas disciplinares que são trabalhosas, como o António Medina Almeida disse, e portanto ninguém pensa que vem depois para a medicina tem um free pass, não é? Não é nada disso, mas perceber que há outras formas de produzir conhecimento que não são necessariamente aquelas que eles desenvolvem dentro das suas áreas de estudo. E, portanto, a arte é certamente uma destas componentes importantes também. Doutora Margarida Couto, muito boa tarde. Creio que concordará também aqui com a doutora Cláudia Azevedo e com a professora Isabel Capeloa Gil que as soft skills vão determinar também o futuro dos alunos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Tal como a Cláudia, eu também já saí há muitos anos da Católica, aliás há mais, nem vou dizer há quantos, para não parecer tão mais velha que a Cláudia, mas tenho acompanhado a atividade da Católica, porque depois acabei por ser docente, o que é uma experiência engraçada, ver o filme do lado de lá, às vezes no mesmo auditório e na mesma sala. E de facto, como a Cláudia dizia, estou 100% de acordo, é evidente que nestes últimos 30 anos, porque eu estive lá há mais de 30 anos, a Católica evoluiu muitíssimo e isso é notório, e um dos aspectos que eu salientaria dessa evolução é justamente esse que estava a referir, o das soft skills, que como foi já referido, é absolutamente fundamental, porque enquanto que se calhar no meu tempo, quando uma empresa recrutava, o que procurava sobretudo era uma sólida formação técnica, hoje procura muito mais do que isso, e claro que as soft skills são essenciais, mas eu também me permitia salientar outro aspecto que eu acho muito diferenciador na Católica, e pelo menos eu sinto isso, até porque estive muito envolvida em recrutamento nas minhas funções na Vieira da Almeida, e o que eu sinto é que a Católica, não sei se por ter menos alunos e um acompanhamento mais próximo, se por vocação, mas o que eu sinto é que a Católica, a par de uma enorme formação técnica, digamos assim, um grande investimento na formação técnica, incluindo nas soft skills, porque as soft skills são as new hard skills, porque o resto das máquinas, como já muita gente aqui disse, vão fazer, mas uma das coisas que eu acho que também diferencia muitíssimo a Católica
é a formação num sólido quadro de valores, ou seja, a ética, a integridade, a lealdade, enfim, há muitos valores que são claramente trabalhados, eu diria que fazem um bocadinho parte do Doutora, DNA. e reconhece essa valorização nos alunos mais recentes, nos alunos atuais? Reconheço, sobretudo porque eu acho muito que esta geração nova, os chamados millennials e os que vêm a seguir, os da geração Z, são alunos enfim, jovens muito comprometidos com causas, muito comprometidos com valores, e nomeadamente que procuram isso nas empresas, ou seja, querem trabalhar para empresas que tenham um propósito que seja maior do que meramente perseguir o lucro. Claro que ter lucro é fundamental, só não vale a pena ser uma empresa, nem se consegue dar emprego sem ter lucro, mas hoje os jovens procuram muito isso e, portanto, a virem já com esse quadro de valores e respirarem e viverem durante a sua formação universitária esse quadro de valores é fundamental. E depois, salientando aqui este aspecto muito importante de digitalização, essas skills, que eu chamo-lhes shadow skills, porque não são bem soft nem hard, são aquelas que as máquinas nunca irão substituir. Há muita coisa que a máquina irá substituir, mas as nossas atitudes, os nossos valores, enfim, espero eu, pelo menos, não viver esse futuro em que as máquinas possam substituir. E aí eu acho que essa diferenciação, de facto, pode ter um valor inestimável para o sucesso profissional e para o acesso ao mercado de trabalho, já para não falar, naturalmente, no prestígio da faculdade, etc. E como empregadora, no caso da sua sociedade, é isso que também procura hoje, sobretudo nos candidatos? Eu agora já não estou ligada, felizmente, à tarefa de recrutamento, porque são cargos rotativos cá dentro, mas não só sei que é isso que de facto, enfim, não é só a Vieira de Almeida, acredito que a maior parte dos empregadores, sobretudo aqueles que estão mais atentos a estas novas tendências, aos purpose-driven businesses, enfim, a toda esta nova década em que vamos entrar, procuram muito isso nos candidatos, mas os candidatos também procuram isso no empregador, e isso nota-se. Eu quase que conseguia dizer, quando estou numa entrevista, se estou a entrevistar um aluno de qual faculdade. Obviamente nós não recrutamos só da Católica, mas também não recrutamos de todas as universidades, como é óbvio, somos muito seletivos, e naturalmente a Católica está no topo das faculdades, faculdades / universidades, porque também há a ideia que no escritório de advogados só se recrutam juristas, e não é verdade. Nós, inclusive, temos engenheiros a trabalhar em projetos de inteligência artificial ligado ao direito, temos gestores, temos informáticos, temos tudo. Qualquer dia também podemos ter um médico, agora de repente ocorreu-me que com essa nova faculdade possa fazer sentido, e portanto também é uma percepção errada que nos escritórios de advogados só se recruta pessoas formadas em direito. Doutora, muito obrigado também aqui pelo seu testemunho. Quero passar agora à perspectiva de antigos alunos. Chamo agora a Inês Neves Matos, que é Humanitarian Affairs Advisor nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Inês, começo por perguntar se sente que a sua licenciatura no Instituto de Estudos Políticos fez a diferença no seu amanhã. Muito obrigada pela oportunidade, antes de mais. Fez a diferença e continua a fazer. Sem a licenciatura no IEP, tenho a certeza que não poderia nem prosseguir os meus estudos enquanto aluna de mestrado, nem ter a carreira profissional que tenho até agora. Foram anos bastante importantes, os que passei na Universidade Católica, e o facto de ser uma licenciatura que nos prepara, quer para prosseguir estudos, quer para a vida profissional, prepara-nos não só pelo conhecimento que nos é transmitido, pelos valores e por todas as oportunidades que nos são dados enquanto alunos. E todos esses anos, o meu percurso enquanto aluna foi fundamental, continua a sê-lo, e em diversos momentos do meu trabalho, agora em Nova Iorque, eu consigo facilmente aplicar ou relembrar-me de determinados conhecimentos e aplicá-los, portanto, na vida profissional.
Portanto, foram valorizações que se mantiveram até hoje. Exatamente, sim. Principalmente pelo conhecimento de diversas áreas na licenciatura, não só disciplinas de ciência política ou relações internacionais, mas mais diversas áreas como economia ou estatística, que à primeira vista parece não ser fundamental, mas são, porque nos tornam capazes enquanto alunos e versáteis, porque conseguimos ter um pensamento crítico sobre diversas áreas do saber. Muito obrigado, Inês. Chamo também outro antigo aluno, Hugo Chopina, que é consultor e investigador. Muito boa tarde. Licenciou-se em Bioengenharia, seguiu depois outro rumo, foi tirar um mestrado em Gestão, tirou as 2 formações também na Católica. No fundo, saiu das suas zonas de conforto e acho que essa também é a mensagem que quer deixar a quem nos está a ver lá em casa hoje. Boa tarde. Deixe-me só fazer um cumprimento ao painel e também um cumprimento institucional à senhora reitora, em nome da alumni da Escola Superior de Biotecnologia. Efetivamente, eu comecei o meu percurso na área de engenharia biomédica. Na altura, em 2009, uma área que em Portugal tinha muito recente, cerca de 3 anos, portanto, desde aí já o risco já estava ali um bocadinho desde base, e segui os 5 anos iniciais de licenciatura e mestrado na área, com base num algoritmo muito simples, que era, eu queria me focar naquilo que eu sei que não gosto. Portanto, eu ainda não sei aquilo que gosto, sei aquilo que não gosto. E, portanto, com base nesse algoritmo inicial, eu percebia que gostava muito da área da saúde, mas que não queria estar em contacto com os doentes e, portanto, a engenharia biomédica apareceu como uma resposta a essa vontade, essa motivação para poder ajudar no setor. De seguida, complementei, como o João disse muito bem, com a área de gestão, porque sempre foi uma área que me chamou a atenção e que tem aberto portas, porque o meu percurso é bastante disruptivo nesse sentido. Eu comecei na investigação e a investigação abriu-me portas, no fundo, à consultoria e agora ao Parlamento Europeu e, portanto, o acumulado de experiências que tive na licenciatura permitiu-me, no fundo, ter este contacto com diversas dinâmicas e isto, sendo um bocadinho mais operacional, eu fiz Erasmus, eu fiz estágios, estive muito em contacto com a indústria já durante o período de licenciatura e penso que esta vontade de querer estar presente, de querer aprender e estar em contacto com outras realidades é aquilo que faz da escola muito diferenciadora e que nos aporta, ou que pode aportar aos profissionais que estão, aos futuros alunos que nos estão a ouvir, pode aportar um valor bastante diferenciador. Hugo, muito obrigado. Mantenha-se, porque também tenho aqui uma pergunta para si. Chegou a altura de ouvirmos as dúvidas de quem está também a assistir a este evento lá em casa. Vou, se calhar, começar pelo professor António Medina. Como disse, iria ter perguntas no início deste painel. E a pergunta é se considera que o curso de Medicina é tão exigente, trabalhoso e com tão grande saída para áreas de trabalho como as pessoas romantizam. Não, quer dizer, acho que não podemos ter dúvidas que o curso de Medicina, sim, é exigente e trabalhoso. Mas eu queria pegar aqui numa coisa que todos falámos neste painel, que é a questão do pensamento crítico. O curso que nós queremos implementar é um curso que fomenta este pensamento crítico, que fomenta a prática, que fomenta as competências. Tanto que outro dia estava a falar com o docente que está encarregue de anatomia e ele estava a dizer, isto é uma lufada de ar fresco, porque a anatomia, que era uma cadeira pesada, trabalhosa, de aprender muitas coisas de cor, aqui transforma-se numa cadeira aplicada de conhecimento integrado dentro das várias disciplinas. E, portanto, isso acho que é um aspecto muito importante que torna o nosso curso, sim, trabalhoso, mas muito mais aplicado, muito mais prático e muito mais divertido do que aquilo que seria um curso tradicional. E acho que este trabalho é um trabalho apaixonante, nada se conquista que seja uma coisa fácil sem trabalho. Claro que
dá trabalho, mas sobretudo não nos podemos esquecer que o nosso objetivo na medicina, que é tratar dos doentes, conseguir melhorar os cuidados de saúde, conseguir contribuir para a saúde mundial de qualquer maneira, seja em cuidados de saúde, seja como gestão, seja como o Chopina estava a dizer, saindo para a biotecnologia e depois para a gestão. Todas as áreas de cuidados de saúde têm este objetivo apaixonante e, portanto, eu acho que todo este trabalho não é um trabalho pesado, mas é um trabalho que, como diz o ditado popular, quem corre por gosto não cansa, e é assim que nós vivemos a medicina e é isto que nós queremos transmitir aos nossos alunos. Obrigado, professor António Medina de Almeida. Tenho agora uma pergunta para a doutora Cláudia Azevedo. Creio que em parte já respondemos, mas o que é que os empregadores valorizam mais, soft skills ou hard skills? Soft skills. Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Hoje em dia trabalhar em equipa é fundamental, é muito importante e é uma coisa que temos que trabalhar bastante em Portugal. Há outros países que começam quase na primária a fazer trabalhos de grupo, etc. E portanto aí sem soft skills é muito difícil ter empatia, para produzir resultados em grupo. Obrigado, doutora Cláudia Azevedo. Tenho aqui uma para a doutora Margarida Couto. A UCP é uma universidade onde sem dúvida recrutam? Sem dúvida, é. Nós recrutamos de poucas universidades e acredito que a maior parte dos grandes escritórios tem exatamente as mesmas opções e a Universidade Católica é em definitivo uma das universidades das quais recrutamos, seja, aliás, nas diversas faculdades, tanto em Lisboa como no Porto, porque nós temos escritório em Lisboa e no Porto, e acaba por ser muito engraçado este intercâmbio, porque há muitos advogados que concorrem ao escritório do Porto numa lógica de jamais vir para Lisboa, porque querem viver no Porto e depois vêm fazer um intercâmbio a Lisboa e já não querem voltar para o Porto e vice-versa, e portanto o facto da Católica também ter presença em direito nos dois locais de Portugal onde nós temos presença física e escritório também, obviamente, ajuda às vezes a que seja mais fácil recrutar alunos da Católica do que enfim, de outras universidades que não têm presença nas duas cidades. Obrigado, doutora. Agora vamos também aos nossos alumni. Inês Neves Matos, como é que a Católica está preparada para o direito internacional com o objetivo de ser advogado e ativista nas Nações Unidas? Está preparada de uma forma, diria eu, bastante completa. Falando especificamente na licenciatura, temos duas cadeiras relacionadas com o direito que, além de nos dar as bases, nos permitem pensar sobre essas temáticas e desse ponto de vista não seria possível, sem essas bases não seria possível lá está, estar aqui hoje em Nova Iorque. Obrigado, Inês. E finalmente para o Hugo Chopina, porquê duas áreas tão diferentes? Como é que elas se complementaram na sua vida profissional? Elas não são diferentes. O professor António Medina de Almeida falou, no fundo respondeu a essa questão. A saúde tem muita engenharia e, portanto, é uma equipa multidisciplinar e, portanto, a engenharia biomédica é provavelmente das áreas, neste momento, que mais interdisciplinaridade acaba por ter, porque é necessário não só ter conhecimentos técnicos, é também ter as soft skills no sentido de nós engenheiros temos uma capacidade de traduzir aquilo que os informáticos, por exemplo, implementam para depois traduzirmos aos médicos exatamente a mesma coisa, mas noutra linguagem. Isto só para dar um exemplo muito, muito prático. Portanto, são duas áreas que se acabam a complementar e depois passa muito por escolhas e ir à procura daquilo que nos faz sorrir e que nos faz sempre dar um bocadinho mais todos os dias. Há aqui uma última questão para o professor António Medina de Almeida, estamos sempre aqui em atualização também. Professor, quando é que vão abrir as inscrições para o curso de Medicina? O nosso projeto é abrirmos as aulas em setembro, portanto as inscrições vão abrir as datas que nós temos agora projetadas sensivelmente a dia 19 de abril. Vamos ter um processo de candidatura um bocadinho diferente do tradicional, no sentido em que vamos ter não só
as notas do secundário, como também vamos ter uma avaliação curricular dirigida, de motivação, e também vamos ter entrevistas, e portanto vamos ter um processo de candidatura um bocadinho longo, e por isso é que começamos tão cedo. Vamos abrir a 19 de abril, para depois termos as entrevistas ao longo do mês de junho, para depois em agosto conseguirmos contactar os candidatos selecionados e abrir as aulas em setembro. Ficam todas as respostas. Quero agradecer ao nosso painel e dar também as nossas despedidas. Professora, vamos para o último tema desta nossa aula virtual. Exatamente. E muito importante só salientar daquilo que foi dito neste painel, como empregadores, ex-alunos que estão em posições de muito destaque no mercado laboral, valorizam aquilo que é uma proposta específica de valor da Católica, não é? Quer dizer, e que está muito centrada na nossa missão, que é de cultivar a ciência e a educação de excelência para o bem comum. Portanto, há de facto aqui esta diferenciação. Sabemos que temos bastante sucesso nesta área, com uma taxa de empregabilidade de 97,5%, que digamos que é praticamente uma situação de pleno emprego. Continuamos, doutora, de olhos postos no amanhã, e agora rumamos ao futuro. É o último tema do nosso encontro, perceber agora também como é o dia-a-dia na Católica, na comunidade que junta professores e alunos. São os nossos últimos oradores, e eu começo por falar com o professor João César das Neves, da Católica Lisbon School of Business and Economics. Professor, muito boa tarde. Em tantos anos de ensino, o que é que vê realmente de diferenciador? Eu diria 3 coisas rápidas. Há muitas, mas são 3 coisas rápidas. Primeiro, a qualidade do ensino. A Universidade Católica tem como mandato estar entre as melhores do país em que se encontram, e não é difícil confirmarem na área que escolheram que esse é o caso em Portugal. Este é o ponto mais visível, mas não é o mais importante, não é o único relevante, e às vezes nem sequer é o mais importante. Em segundo lugar, eu chamaria a atenção para a orientação doutrinal. Quer dizer, a Católica tem uma linha clara de valores, ao contrário de outras escolas que se dizem neutras e acabam por ser influenciadas por ideologias escondidas. Aqui tudo é claro, somos uma Universidade Católica que segue os valores cristãos. Portanto, quem nos escolhe sabe o que nós somos. Terceiro, o ambiente escolar. Um grande capelão da nossa escola há muitos anos, o padre João Seabra, disse-o de uma maneira que eu acho que é brilhante. Nas outras escolas é rua até à porta da sala, aqui é casa desde a porta da rua. Nas outras escolas é rua até à porta da sala, aqui é casa desde a porta da rua. Temos realmente um ambiente de comunidade académica que ultrapassa muito o ensino, enfim, e as atividades à volta, já foi referida a parte estética, mas muitas outras são vivas, bem vivas, todos os dias na universidade. E professor, como é que os alunos, e acho que isto também é uma dúvida interessante, como é que os alunos são acompanhados não apenas academicamente, mas também ao nível de aconselhamento profissional, já tendo presente o mercado de trabalho? Bem, o ensino da Católica está sempre concebido para a vida. Nós não ensinamos para saber, ensinamos para viver. É para o futuro que nós ensinamos. Por isso, além das aulas, exigem estágios, trabalhos aplicados em quase todas as cadeiras. E a Universidade tem vários departamentos de apoio às carreiras dos seus alunos e dos graduados, muitos seminários onde se ensinam a ajudar os estudantes a prepararem-se para a entrada no mercado de trabalho. Eu diria que na Católica o mundo entra-vos pelas aulas adentro, e então podem estar a contar com isso. Não é uma coisa que fica lá fora. Professor, que mensagem também é que gostaria, em jeito de conclusão, para deixar a quem nos vê e que está tão indeciso neste momento no processo de escolha? Eu diria que o ensino na Católica é uma grande vantagem para todos os estudantes, uma vantagem competitiva em comparação com as outras escolas. Como mostra a experiência de muitas gerações de graduados, já ouviram falar nisso hoje, não é? Que hoje se encontram em lugar de destaque na sociedade nacional e internacional. Não são apenas os conhecimentos que aqui se adquirem, mas os hábitos de trabalho, a agilidade mental, a atitude de fundo, que os torna particularmente desejados pelo mercado de trabalho. Eu sou uma prova disso, viva, porque sou licenciado e doutorado na Católica, consegui emprego numa das melhores universidades do mundo, que é a Católica. Muito obrigado, professor João César das Neves. Vamos ouvir também a perspectiva de alunos atuais, para perceber ainda mais como funciona a comunidade académica. Chamo primeiro o Gonçalo Garcia, que é aluno de terceiro ano da licenciatura em Enfermagem, da Escola de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde. Gonçalo, muito boa tarde. O que é que te levou a escolher este curso e esta faculdade?
Muito boa tarde. Sem dúvida que escolhi a Católica, principalmente pela reputação que tem a nível da saúde. Enquanto enfermagem, não existe melhor faculdade e escola de enfermagem em Portugal. E isto não é dito por mim, é dito pelas pessoas que estão no terreno, pelos enfermeiros, pelos médicos, que veem em nós, enquanto estudantes, um perfil diferente. Somos pessoas que sabemos estar, sabemos saber e sabemos ser. Saber ser pessoas, saber da enfermagem e saber estar de uma forma profissional e com um cuidado especial que só a Católica transmite nos valores que aprendemos diariamente. E como é que é o teu dia-a-dia como estudante? Como é que é estudar na faculdade? Bom, eu podia dizer que, em primeiro lugar, quando estamos no campus, é uma família, ou seja, eu consigo estar com colegas de diversas áreas, futuramente provavelmente também com medicina, mas com gestão, com direito, todas as áreas que esta universidade oferece. Quando estou em ensino clínico, o dia-a-dia é correria habitual, mas é uma correria controlada dentro de um ambiente hospitalar e que nós aprendemos a gerir na nossa licenciatura. Somos formados desde o primeiro ano de licenciatura a saber estar, como referi. Obrigado, Gonçalo. Fiquem em linha, porque creio que também poderão surgir várias dúvidas neste momento. Chamo agora a Isabela Parício, que está a fazer a dupla licenciatura em Gestão e Direito na Católica do Porto e também na Faculdade de Direito da Escola do Porto. Nós falámos muito, Isabel, de indecisão no início e a tua escolha desta licenciatura acaba muito também por encaixar, se calhar, nesta parte das dúvidas. Porquê é que decidiste escolher esta formação? Foi precisamente por isso, para alargar os horizontes? Boa tarde a todos. Foi exatamente por aí. E o meu percurso teve também outros obstáculos, sendo que vim da área das ciências e tecnologias e vivi momentos de muita indecisão, sendo que até inicialmente optei pela geometria descritiva, ou seja, alarguei o leque ao máximo. Por isso, quando chegou a hora da derradeira decisão, a Universidade Católica surgiu com uma sugestão que não podia ser mais certeira, com a dupla licenciatura em Direito e Gestão. Desde o primeiro semestre percebi que tinha sido a melhor escolha que poderia ter tido e agora, enquanto finalista, ainda mais o digo e defendo, visto que saio com uma formação inovadora e completamente nova no mercado e que me dá claramente uma vantagem relativamente aos estudantes que têm apenas uma licenciatura em Direito, uma licenciatura em Gestão, sendo que eu consigo ter, eu e os meus colegas, em 5 anos, esta formação combinada e um programa muito interessante com uma abordagem muito prática que nos permite estar preparados para integrar o mercado de trabalho. E achas que essa escolha já teve impacto nas experiências profissionais que tiveste até agora? Sim, acho completamente que sim, na medida em que as próprias, quer sociedades de advogados, quer consultoras, ou seja, nas duas áreas, demonstram um interesse muito notório nesta dupla licenciatura, e isso também se revela agora, quer nos estágios que já tive a oportunidade de fazer, como na procura por uma primeira experiência profissional pós dupla licenciatura. Obrigado, Isabel. Agora vamos falar com o Pier Francesco Pace, que é aluno de 5º ano, mestrado integrado em enfermagem, em medicina dentária, aliás, da Faculdade de Medicina Dentária de Viseu. Pier Francesco, começo por perguntar o que é que te fez decidir estudar em Portugal? Pois, eu fui para Portugal e a minha história começou quando decidi mudar a minha vida para ter uma experiência no estrangeiro. Então conheci a UCP através da sua plataforma online e tentei perceber se havia a possibilidade de estudar em Portugal. E até foi um processo bastante rápido, porque houve uma troca de e-mails e basicamente eu viajei logo para Portugal e consegui logo concretizar a minha inscrição. E o início desta aventura não foi assim tão fácil, porque obviamente eu não tinha grande conhecimento da língua portuguesa. E obviamente isso vai originar grandes dificuldades no relacionamento e obviamente na interação com as outras pessoas.
Então, nesse contexto, o que foi fundamental foram as pessoas que estavam à minha volta, ou seja, professores e colegas, que me deram uma grande ajuda, seja nas aulas, seja nas atividades extra-universitárias. Os professores tentaram facilitar a minha aprendizagem através de diferentes meios para me transmitir os conteúdos que estão lecionados nas aulas, e também nas atividades extra-universitárias. A praxe foi um processo muito importante, porque consegui me integrar com os meus colegas e também com alunos mais velhos, e para além disso também com estudantes de outras instituições. E arrependeste da tua escolha? Não, nunca. Para mim foi um grande prazer conhecer Portugal e ter como parceiro a minha universidade. Eu nunca vou me esquecer da minha universidade, porque teve um papel imprescindível ao longo desses anos, e vou-me lembrar sempre das minhas aulas, porque foram de grande ensino, seja do ponto de vista profissional, do que como também a nível humano. Obrigado, Pier Francesco, e também boa sorte para o que virá a seguir. Professora, fazemos aqui só uma pausa, porque voltamos aqui ao início relativamente ao conceito de mobilidade, e aqui temos um exemplo concreto disso. Exemplo claro, Pier Francesco, que frequenta medicina dentária, veio de Itália e frequenta, aliás, há um contingente enorme de estudantes italianos na Faculdade de Medicina Dentária, fazendo parte do Espaço Europeu de Ensino Superior, não é? Obviamente que a ligação de estudantes europeus, a possibilidade de se moverem no espaço europeu e no fundo, o reconhecimento mútuo de créditos é um desiderato, é um princípio básico desta política de intercâmbio, mas o que é importante também assinalar, e é o caso do Pier Francesco, não é? É que a Católica, há uma diferença entre a possibilidade do intercâmbio, a mobilidade, não é? Que é esta experiência Erasmus para a Europa ou para fora dela, mas também salientar o crescente número de estudantes que frequentam a totalidade do grau, portanto, estudantes internacionais que frequentam a totalidade do grau na Católica, e, portanto, quando eu falava há pouco nos 25%, estava a falar nos 25% de estudantes verdadeiramente internacionais, neste sentido, que de 100, oriundos de 100 países diferentes, frequentam os seus cursos na Católica. A crescer a esses, há também o contingente imenso dos estudantes de mobilidade. Portanto, aquilo que nós desejaríamos é que, certamente, muito mais de 50% dos alunos que frequentam a Católica tivessem a experiência que o João teve e que outros... e que esperamos que venham a desenvolver. Uma coisa muito importante que tem estado a referenciar é a especificidade da cultura da Católica. É uma cultura de abertura, a sua identidade matricial, mas também de grande acolhimento e de proximidade, que acho que é uma marca da nossa instituição. Vamos falar com a nossa última interveniente desta tarde, a Eva Araújo, que é aluna de 3º ano de Ciências da Comunicação, está na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, em Braga. Há pouco, Eva, sublinhámos a importância das soft skills, e eu pergunto se sentes que desenvolveste isso nos últimos anos. Sem dúvida. Olá, boa tarde a todos. Para mim, estudar na Católica é quebrar aqueles problemas que nós vamos colocando na nossa cabeça e percebemos que não temos limites, que conseguimos ver um progresso gradual ao longo do nosso percurso. Eu reparei aqui que no meu perfil, no Open Day, falam sobre ter sido chefe de redação no Comunica-te. O Comunica-te é um jornal académico na minha faculdade, na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, em Braga, e foi uma experiência onde eu tive a oportunidade de me enriquecer em termos de soft skills e de as desenvolver, especialmente em termos de gestão de tempo, de gestão de uma equipa, de liderança,
e acabei por ser naturalmente também jornalista, e enquanto jornalista eu e os meus colegas tivemos de lidar com muitas situações em que tínhamos que ter certos cuidados éticos. Ficámos sem o som da Eva, mas que estava também a referir um ponto importante, que no fundo também me recorda a minha experiência na Faculdade de Ciências Humanas, o jornal da faculdade, na altura, que tive também... enfim, ligado, tendo em conta o meu papel na associação de estudantes. A Eva estava a falar das soft skills e também um pouco da individualização do percurso de cada aluno, que creio que também será uma marca diferenciadora. Com certeza, porque para nós os estudantes são pessoas. E cada um, portanto, nós cultivamos o estudante na sua individualidade, relacionamos que queremos ajudá-lo a desenvolver-se como profissional, mas também formal como pessoa, honrando os princípios da nossa identidade matricial e, portanto, essa é certamente uma distinção da Católica. Não sei se ainda será possível falar com a Eva, mas de qualquer forma creio que podemos ir já espreitando as perguntas que nos vão sendo colocadas aqui, e começo pela Isabel. Quando ingressares no mercado de trabalho, o que é que pretendes seguir em mais pormenor? É a pergunta que nos colocam. Pretendo seguir a área do direito, fazer o estágio da Ordem dos Advogados e assim ter, ainda assim, fazendo o estágio para a Ordem, continuo na mesma com um futuro em aberto, ou seja, com a possibilidade de, já com este complemento à minha formação, conseguir conciliar com uma área, se calhar, mais ligada com a gestão, ou seja, temos sempre estes dois caminhos que se cruzam, mas que permanecem em aberto, o que me dá bastante segurança, porque, pronto, não sabemos bem como é que as coisas de facto na prática se passam, e assim conseguimos tomar uma decisão mais fundamentada e mais preparada. Obrigado, Isabel. Tenho aqui também uma pergunta para o professor João César das Neves. Porquê é que escolheria a Católica Business e não outra escola business? Bem, as razões já expliquei há bocadinho, né? A Católica, é preciso dizer, eu quando entrei na universidade estávamos no meio da confusão do 25 de Abril, a única universidade do país que funcionava era a Católica. As outras todas estavam no meio da confusão inacreditável, que eu nem sequer vou descrever, porque estão aqui senhoras e isso é um bocadinho desagradável. Portanto, na altura a escolha foi muito simples para mim. Eu, aliás, até estava a pensar em ir para a economia, para o outro lado, mas a única área de ciências que na altura a Universidade Católica tinha era a economia, portanto vim para a economia por causa disso e depois gostei muito, fiquei fanático. Mas nem era isso que eu queria fazer originalmente, era para ir para a engenharia, supostamente. Portanto, a minha escolha foi muito diferente destas, não é? Não tem nada a ver com... um relato de indecisão, professor, acho que também é uma Exatamente, ótima nota para a nossa conversa. Mas em toda a vida sempre me deixei levar pelo rio, e a vida foi sempre andando, e eu deixei-me, não quis impor muito as coisas. Deixar levar o rio é muito importante. Eu acho também uma ótima filosofia, professor. Vamos ouvir aqui o Gonçalo. Achas que a Católica te preparou bem para enfrentares agora os teus estágios? Sim, claro que sim. É fundamental o ensino e principalmente a parte teórica, mas principalmente a parte prática que a Católica nos oferece, porque nós não praticamos no contexto de estágio, nós praticamos nos laboratórios. A prática é feita na universidade. Nós, quando vamos para os contextos de estágio, vamos aplicar aquilo que já treinámos, ou seja, claro que sim, que a Católica nos preparou à altura do desafio. Obrigado, Gonçalo. Tenho aqui também perguntas para a Eva, mas quero dar a oportunidade de retomares o teu raciocínio de forma muito sintética, porque agora já estamos também a correr contra o tempo. Eva, dou-te a oportunidade também de concluir a tua intervenção para depois poder aqui colocar uma questão. Peço desculpa e espero que agora me consigam ouvir. São problemas técnicos normais. Está a chover em Braga, chove sempre em Braga, por isso a internet não consegue ficar estável. O que eu estava a dizer é que com o Comunica-te nós tivemos a oportunidade, apesar de eu não querer ser jornalista, eu sou apaixonada por marketing, mas tive a oportunidade de enriquecer imenso as minhas soft skills, especialmente em termos de trabalho em equipa e de gestão de conflitos e de resolução em equipa de problemas, de questões éticas e legais que não faziam parte do nosso background de experiências, e foi algo totalmente novo para nós, mas que correu muito bem. E, portanto, para dizer que me sinto totalmente preparada para o futuro,
com a Católica, especialmente com o facto de podermos desenvolver as nossas soft skills através de um trabalho muito prático, muito autónomo e de podermos trabalhar especialmente para empresas e com empresas, o que é muito bom para a preparação para o nosso futuro. Eva, que conselhos darias a um aluno prestes a ingressar no curso de Ciências da Comunicação? Se há algo que, olhando para trás, achas que deverias ter feito que te colocaria num patamar superior à entrada do curso? É uma pergunta que te colocam. Há um mito de que as Ciências da Comunicação são só para pessoas que querem jornalismo. Eu entrei em Ciências da Comunicação porque gostava de gestão, mas porque gostava de escrever. E aqui o que nós temos de analisar é que, de facto, as Ciências da Comunicação são um conjunto de áreas que são muito vastas, mas que têm muito em comum, especialmente o facto de termos de estar constantemente com uma mente aberta e estarmos informados quanto ao que se passa à nossa volta. O que daria a um aluno que pondera Ciências da Comunicação, que tenha noção de que pode entrar no curso a achar que quer seguir uma área e que depois vai experimentar um bocadinho de imensas áreas, como se tiver a oportunidade de ir para o curso onde eu estou, vai ter essa oportunidade e vai trabalhar com imensas áreas e poderá moldar o seu percurso em direção àquilo que é as preferências dessas pessoas e, portanto, que não se preocupe muito porque vai acabar por concluir o curso com uma mente mais aberta, com uma ideia mais clara daquilo que vai pretender para o futuro e que nunca será uma limitação, uma área tão vasta como as Ciências da Comunicação, muito pelo contrário. A última questão é para o Pier Francesco. Qual é a mais-valia de um médico dentista italiano formado em Portugal ao regressar ao seu país? Sim, primeiro temos que falar sobre as universidades. Temos a Universidade Portuguesa e a Universidade Italiana são bastante diferentes em relação às aulas práticas. Obviamente, nós que estamos aqui em Portugal, nós italianos, obviamente, que estamos aqui em Portugal, conseguimos ter uma maior valia no sentido da aula prática, propriamente como pacientes. Ou seja, nós vamos trabalhar desde o 3º ano até o 5º. Então, essa aqui para nós é uma vantagem muito grande, porque a prática nós vamos sair com muito mais conhecimentos a nível prático. E então, logo a seguir, quando formos recrutados, já temos muita noção do que é preciso fazer com a maioria dos pacientes. A diferença da Universidade Italiana, que é muito mais teórica e se calhar no início é preciso mais aproveitar mais no sentido de outras práticas em outras clínicas a seguir da universidade. Nós já temos isso. Muito obrigado, Pier Francesco. Grazie. Eu também já tinha algumas saudades de falar italiano. E quero também despedir-me do nosso painel esta tarde. Estamos aqui a aproximar-nos do final da nossa sessão, professora. O tempo estipulado era 1h20, um valor simbólico para simular também aquilo que é uma aula na universidade. Eu aproveito para terminar aqui muito rapidamente com uma pergunta que me colocaram também ainda no início desta sessão, se sempre tive em mente desde o início do curso ser jornalista. Eu também estive muito indeciso até tarde, sabia que o meu denominador comum até tomar uma escolha era contar histórias, queria fazê-lo isso se calhar idealmente no cinema através da realização, sempre foi uma das minhas grandes paixões, mas tinha muito esse ímpeto de contar histórias e fossem fictícias ou reais, e acabei por seguir jornalismo porque me identificava também com aquilo que são os valores desta profissão e aquilo que ela me permite fazer hoje como profissional, e não me arrependo nunca de ter seguido este caminho. Professora Isabel Capeloa Gil, quer também aproveitar para encerrar esta questão com umas brevíssimas notas finais? Bom, eu creio que foi muito importante a conversa que tivemos aqui com atuais alunos, com ex-alunos, com empregadores, no fundo salientando aquilo que a Universidade Católica é, um parceiro
financeiro robusto para um desenvolvimento pessoal e profissional assente na responsabilidade, no risco e nos valores. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, agradecer muitíssimo aos palestrantes. Há uma expressão quando a universidade que se escolhe para a licenciatura, para o primeiro ciclo, é aquela que passa a ser designada como a nossa alma mater. E alma mater significa a nossa alma-mãe, não é? Portanto, a universidade é um pouco isto, todos aqueles que aqui também falaram, apesar de terem saído da Católica há 30 anos ou menos, sentem essa relação e é isso que nós queremos cultivar com eles, dando aos filhos que saem da Católica a possibilidade de terem carreiras de sucesso. Professora, muito obrigado. Foi um gosto ter estado aqui consigo. Despeço-me também nesta sessão com uma nota importante, devido ao elevado número de participantes que entraram em contacto com os stands virtuais das 16 faculdades. A Católica vai prolongar até amanhã, às 2 da tarde, a disponibilidade desses stands virtuais e, por isso, hoje até às 19 horas, ainda falta 1 hora, e amanhã, durante toda a manhã, das 10 às 2 da tarde, podem visitar os stands virtuais das 16 faculdades da Católica e falar com os vários representantes disponíveis. Existem, sim, 3 formas de contacto: a sala de videochat, o envio de mensagens diretas e, se quiserem ser contactados mais tarde, podem também responder ao questionário que está disponível em cada stand virtual das faculdades. Da minha parte é tudo também. Obrigado e boa sorte, sem medo do futuro. Obrigada, João. Até breve.